Nesse vídeo irei demonstrar como é que funciona uma política de substituição na memória cache. Para isso, vamos abrir a arquitetura. Aberta a arquitetura, vamos agora abrir a trace, que, como eu disse, é uma listagem de todos os acessos de memória que o programa fez. Vamos dar um load trace aqui. Pronto, carregada a trace. Agora vamos habilitar as caixinhas para ver o que está acontecendo internamente. Aqui mostra as estatísticas, aqui mostra os passos, de cada acesso de memória que o programa está fazendo. Aqui a memória cache e aqui a memória RAM. Nesse caso, iremos demonstrar como é que é a substituição através de um mapeamento associativo por conjunto e totalmente associativo. Nesse caso, como podem ver, a memória cache está na horizontal e possui 4 linhas. Nesse caso, ela é associativa. Bom, o objetivo do vídeo é compreender como funcionam as políticas de substituição First In, First Out, ou seja, FIFO, e Least Recently Used, LRU, ou seja, o recentemente menos utilizado, o dado recentemente menos utilizado. Então, para começar, vamos demonstrar como é que funciona essa política de substituição FIFO. Bom, como dito anteriormente, para começar, nós primeiro clicamos em Pause On. Assim, vai liberar o Next Step para podermos ir de passo em passo. Bom, o primeiro que iremos simular é o First In, First Out. Então, clicamos em Next Step. E podemos ver que ele vai fazer esse primeiro acesso na memória, que é o 20, o passo 1. E ele vai verificar como esse acesso, como esse dado ainda não possui na memória cache, ele vai dar cache miss, ou seja, vai dar uma falha, pois o dado ainda não foi referenciado na memória cache. Então ele vai ter que fazer uma leitura na memória principal para buscar esse dado e poder referenciar ele. Beleza, ele vai fazer essa leitura e vai dar um miss, e ele vai salvar na primeira posição essa palavra aqui, com o final 00. E ele vai salvar nesse local aqui, tanto que ele já mudou a flag. Beleza. No próximo passo, que vai ser no 21, ele também vai dar cache miss. Porque assim como no caso anterior, esse dado ainda não foi referenciado na memória cache e ele vai ter que buscar essa referência na memória principal. Como pode ver, ele foi referenciado aqui nessa segunda posição. E com o 23 ocorrerá a mesma coisa. Como o 23 ainda não foi referenciado dentro dessa memória cache, também vai dar um cache miss, como mostra aqui embaixo. Como pode ver aqui, ele foi referenciado nessa posição, com o final 03 e aqui 011. Bom, o 21 vai dar cache hit. Por quê? Porque o 21 já está presente dentro da memória cache. Esse dado já foi referenciado, que está bem aqui. Então, ele não vai substituir, não vai fazer nada, pois esse dado já possui. Continuando aqui, dando um outro next step, vai acontecer, ele com o 22 vai dar um cache miss, porque o 22 também já não possui referência dentro da memória cache, então ele volta na memória principal para buscar essa referência. E ele aloca aqui. Como podem ver, esse caso aqui, que é totalmente que é totalmente associativo, ele só possui 4 linhas. E as 4 linhas já foram preenchidas pelas 4 palavras, 20, 21, 23, 21 e 22. Beleza, ele já está todo completo. Se dermos um próximo next step aqui, ele vai tentar fazer com 23, só que vai dar um hit, pois o 23 já está referenciado dentro da memória cache, então ele não precisa voltar na memória principal. Se tentarmos novamente, vai dar um hit novamente, como mostra aqui embaixo. Por quê? Porque esse valor 20, final 00, foi o primeiro a ser referenciado. Ele já está referenciado dentro da memória cache, então ele não precisa voltar na memória principal. Porém, se notarmos aqui, o 24 ele ainda não foi incrementado dentro da memória principal. Dentro da memória principal não, dentro da memória cache. Então, se dermos um next step, vai dar um cache miss, pois ele não está. E ele vai tentar introduzir o final 100. Mas, como já está cheio, e ele vai utilizar o método de substituição First In, First Out, o primeiro a sair vai ser o 20. Então ele vai tomar e vai substituir o lugar do número 20. No total, deu um total de 3 hits, ou seja, que foi aqui no 21,
no 23 e no 20, e um total de 5 Mi's. Foi o 20, 21, 23, 22 e 24. E o 24 vai substituir o lugar do 20. No final, vai ficar dentro da memória cache o 24, o 21, o 23 e o 22. Demonstrado esse princípio de substituição, essa política de substituição first in, first out, agora ele vai mostrar o recentemente menos utilizado. Para isso eu vou abrir uma nova arquitetura. Aberta essa nova arquitetura, eu vou abrir uma nova trace. E, novamente ele vai demonstrar passo a passo do que está acontecendo. Novamente, né, ele demonstra como é uma completamente associativa ou um método de associativa por conjunto. Então, se apertarmos aqui pause on e prosseguirmos, né, next step, primeiro ele vai tentar alocar a memória 20. Mas perceba, a memória 20 não existe. Então, como eu disse, vai dar um cache miss. Então, porque ele vai ter que tentar referenciar, ele vai ter que voltar na memória principal para poder buscar essa referência e poder alocar na memória cache. E como podem ver, já foi alocado nessa primeira posição. Se dermos um next step para o 21, acontecerá a mesma coisa que aconteceu da última vez. Ele não tem na memória cache ainda, então ele precisa voltar na memória principal, cache miss. O 23, a mesma coisa, ele não possui o miss, ele não possui na memória cache, então vai dar um cache miss, porque ele vai ter que ir na memória principal para poder fazer a leitura. Next de novo. Nesse caso aconteceu um cache hit, porque o 21 já está referenciado dentro da memória cache, então ele não precisa voltar na memória principal. O 22 não possui na memória cache, então vai dar um cache miss. Ele possui o final 1, 0 e foi referenciado aqui. O 23 vai dar um hit novamente, então nada acontecerá, não será substituído, pois o valor já está presente na memória cache. Com o 20, a mesma coisa, o valor já foi referenciado aqui, então nada acontecerá e dará um cache hit. Porém, perceba o 24. Como estamos tentando simular um LRU, ou seja, o menos recentemente utilizado, ele vai substituir o que menos recentemente, né, foi utilizado. Então, se dermos um next step, ele vai dar um miss, pois a referência 4 não existe. E ele vai substituir o 22, pois o 22 foi o recentemente menos utilizado, pois como podemos ver, nós chamamos o 20, o 21 e o 23 mais de uma vez, enquanto o 22 só chamamos uma vez para poder referenciá-lo. E essa foi a simulação de políticas de substituição FIFO, FIFO, First In, First Out, e LRU, último recentemente utilizado.